Você gosta de documentos oficiais sobre OVNIs? Hoje eu vou mostrar para vocês um documento da Base Aérea de Santos. Depois da vinheta, você vai conhecer essa intrigante história. Olá pessoal, eu sou Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu vou estar mostrando para vocês aí um documento que eu consegui da Base Aérea de Santos e que fala ali a respeito de OVNIs. Mas antes, porém, da gente começar a falar a respeito dessa história, você já ouviu falar no ESIC ou no Serviço de Informação ao Cidadão? Então, o ESIC, o Serviço de Informação ao Cidadão, ele está baseado numa lei que foi sancionada lá atrás no governo da Dilma, onde qualquer pessoa, qualquer civil pode ter acesso a documentos que já foram desclassificados. E no caso do assunto OVNI, também não é diferente. Você pode, aí não sei se você sabe, mas você pode pedir certas documentações de OVNIs para órgãos como, por exemplo, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, né? Pode pedir essa documentação sim. Eu sou campeão em fazer essas solicitações via ESIC. Então você entra lá, faz um cadastro e depois faz a sua solicitação. Tem que colocar a quantidade de dados que você tiver ali para facilitar a procura, né, desses órgãos e a localização desses documentos. Depois eles são obrigados, por força da lei, de fornecer cópia desse material. Então, por exemplo, tem petições que já foram feitas, por exemplo, para a Marinha, daquele caso de Trindade, e eles foram obrigados a fornecer essa documentação, esses relatórios oficiais sobre um avistamento que teve em 1958, por exemplo. Eu já fiz centenas de petições para a Aeronáutica e a resposta que geralmente a gente recebe é que a documentação não é localizada. Em algumas petições que eu já fiz, falou que o material se incendiou ou que perdeu na enchente. Geralmente eles não fornecem. Um percentual bem ínfimo, bem pequenininho das minhas petições eu fui atendido, eles mandaram a documentação. Teve inclusive uma documentação que eles mandaram tudo tarjado de preto, onde tinha algumas informações, segundo eles, a gente não podia ter acesso porque eram informações de pessoas, tal. Então eu achei aquilo ali o absurdo, né? Porque a lei ela garante, depois de que o documento foi desclassificado, garante o acesso irrestrito à documentação, mas isso aí é uma outra história. Então o que acontece? Eu vou contar agora para vocês aqui. Então pessoal, no dia 8 de julho de 2019, eu fiz uma petição para o Comaer, que é o Comando da Aeronáutica. Nesse pedido que eu fiz via ESIC, eu fiz o seguinte detalhamento: prezados senhores, né, do Comaer, solicito cópia colorida em formato PDF do documento que estava lá, entre aspas, encaminhamento número 031/CIS/78, datado de 4 de dezembro de 1978, produzido pelo Comando Aerotático ALA 435, que é a atual Base Aérea de Santos, e os seus anexos, né? Porque a gente sabia que esse documento aí tinha alguns anexos. E a difusão do documento, ele foi produzido na Base Aérea de Santos e foi para o A2 do 4º Comar. 4º Comar é o que fica em São Paulo, no Cambuci, e o A2 é o órgão de inteligência do 4º Comar. Desde já agradeço a atenção, Edson Boaventura Júnior. Um mês depois, no dia 8 de agosto de 2019, às 9h18, eu recebi a seguinte resposta do Ministério de Defesa, Comando da Aeronáutica, que dizia o seguinte: prezado cidadão, agradecemos seu contato com o Comando da Aeronáutica Comaer pelo sistema ESIC sobre a solicitação em comento. Cumpre nos informar
que não foi localizado o documento referenciado nos bancos de dados do Comaer, em especial na organização militar referida, ou seja, na base aérea de Santos. E o interessante aqui é que eles não localizaram, não mandam o documento. Aí eu fiz uma outra reiteração, fiz a primeira reiteração, pedindo para eles procurarem no 4º Comar, porque lá na base aérea de Santos me ligou um militar de lá, pedindo mais informações sobre o documento. Eu forneci e ele disse que estava com uma certa dificuldade de localização desse documento, né? Mas mesmo assim eu forneci o que eu tinha a mais ali e pedi, né, na reiteração de que o documento fosse procurado no 4º Comar. Aí no dia 13 de agosto de 2019 eu recebi a seguinte resposta do mesmo comando da Aeronáutica, né? Então já é o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Ele diz aqui que no uso das suas atribuições prevista na portaria 2229-MD de 23 de agosto de 2012, ratifica as informações já prestadas, ou seja, que não foi localizado nos bancos de dados do Comaer o documento referenciado em seu pleito, após buscas em todas as organizações militares possíveis da Força Aérea Brasileira. Ou seja, eu tô cansado, gente, de receber respostas como essa daqui, de que eles não acham o documento. Eles nunca acham. Se o documento diz respeito a OVNI, a objeto voador não identificado, não sei o que acontece lá, mas eles não acham. E a gente sabe que está lá sim, porque essa documentação tem uma numeração, ela é guardada, ela não pode ser jogada fora. Inclusive a lei fala o seguinte: se alguém destruiu esse material, ela é passível de ser punida pela lei, porque você não pode destruir documentação pública, né? E aí o que acontece? Eles respondem que não localizou nada. Mas aí o que acontece? Se eu subir mais uma instância, eles vão ratificar novamente, falar que não localizou. Aí eu subo mais uma instância, por exemplo, para o CGU. Aí o CGU vai falar o seguinte, que o ente público, ou seja, o Ministério da Aeronáutica, ele, por ser um órgão público, ele não mente. Então, como ele não mente, se ele falou que não existe, não existe e ponto final. E aí o cidadão fica aí chupando o dedo e não recebe o material que ele está solicitando para o órgão. Mas aí eu quero mostrar para vocês que isso daí é uma tremenda sacanagem. Não sei se é sacanagem ou não, mas sei lá, ou falta de organização. Eu não creio nessa hipótese de que eles não estão achando, mas eu consegui, por outros meios, uma cópia desse documento. Tá aqui. E aí, como explicar isso? O documento, ele é um documento de encaminhamento. Vocês estão vendo aí na tela o assunto: objetos voadores não identificados, difusão A2/4º Comar, encaminhamento número 190/2, 4º Comar, de 4 de outubro de 78. O anexo é um recorte, é apenas um recorte de jornal, do jornal Cidade de Santos, lá do litoral paulista, edição do dia 30 de novembro de 78. É a última página que saiu essa notícia e fala assim: toda pessoa que tome conhecimento do assunto sigiloso fica automaticamente responsável pela manutenção do seu sigilo. E o anexo desse documento nós conseguimos também, é esse que está aqui, ó. Um jornal Cidade de Santos, OVNI sobrevoa barcos pesqueiros. Então é uma notícia onde um OVNI sobrevoou um barco pesqueiro lá no litoral paulista, tá? Posteriormente eu vou até contar para vocês esse caso, mas o que a gente queria mostrar para vocês com esse programa? Que a documentação, ela existe, inclusive, ó, tá assinado aqui, ó, por, acho que é Roberto, talvez José Roberto, não dá para saber muito bem quem está assinando, mas tem um carimbo e tem uma assinatura também. Mas o documento existe. Agora, o Ministério da Aeronáutica insiste em dizer
que não localizou, que o documento não existe, que o documento foi destruído, que perdeu na enchente, que perdeu no incêndio. Ou seja, parece para mim, passa pelo menos essa impressão, de que eles estão escondendo, que eles têm um arquivo paralelo desses fenômenos, dos objetos voadores não identificados, e algumas coisas eles não querem liberar. Eles já liberaram um grande lote de documentação que está no Arquivo Nacional, mas infelizmente aquilo é a ponta do iceberg, e se você for ver os relatórios que tem lá, são relatórios muito simples. Existem coisas que eles pesquisaram que envolvem casos, por exemplo, de seres, casos de quedas de aeronaves, capturas de certas estruturas, ou seja, tem coisas mais consistentes, filmes, por exemplo, que eles realizaram ou que receberam, tem, por exemplo, fotografias, tem muita coisa. Tem material que foi também apreendido em alguns fatos desses de pouso, por exemplo, análises que foram feitas dos materiais onde pousou os objetos voadores não identificados. Então, o que está acontecendo? Será que nós vivemos um tempo de abertura e, apesar da abertura, apesar de existir a lei também, ainda continua existindo o acobertamento militar? E você aí, o que você acha? Deixe os seus comentários. Se você souber também a respeito de algum documento, entre em contato conosco e eu deixo um apelo aí. Entra lá no ESIC e faça suas petições também. Vamos encher o Ministério da Aeronáutica, a Marinha, o Exército de petições, pedir esses documentos para ver se de repente muitas pessoas pedindo, de repente eles liberem alguma coisa a mais, né? Porque, não dá para acreditar que você pede, eles falam que não existe, mas o documento está aqui, tá? E eu estou fazendo um outro pedido, posteriormente eu vou voltar aqui com outro programa e vou falar se eu consegui o documento ou não para vocês. Mas o documento eu já sei que existe. Agora vamos ver qual a resposta que eles vão dar. Tá? Então deixe os seus comentários. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue aí à vontade para os seus amigos e nos acompanhe aí nas redes sociais. E até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.